Interestelar, a nossa equipe, e também vamos falar sobre os foguetes de propulsão sólida. Bom, antes de começar, eu vou falar aqui quem são os integrantes, né, aqui. Então, nós temos a Victoria Luz, a Laura, o Juan Graziano, eu, a Emily, o Leandro Sarrico, o Raul, o Gianni Asnar, a Isabelle, o Rian e a Monique. Pode começar? Agora, o Rian vai falar sobre o nosso nome e a escolha dele. Bom dia, gente. Bom dia. Então, o interestelar. A palavra interestelar significa localizado entre as estrelas, ou o que acontece entre elas. A etimologia, que é a origem da palavra, ela vem do francês, interstellare, e pelo inglês, interestelar. O nome do grupo veio de um filme do mesmo nome que fala sobre a história de um homem chamado Cooper, que era um astronauta, e ele foi para uma outra galáxia, junto com um grupo de pesquisadores, para ver se tem um planeta habitável para os seres humanos. Vou passar para o próximo. Próxima pessoa. Gente, o filme basicamente a Terra vai acabar, tem muita poeira e os alimentos estão acabando. E tem o Cooper, ele tem 2 filhos, ele é ex-astronauta da NASA, ex-piloto da NASA, e ele é fazendeiro. E ele é chamado pela NASA para procurar um planeta onde nós humanos podemos ir para lá, porque o mundo vai acabar e a gente não vai ter para onde ir. Então ele vai com mais 2 assistentes científicos e lá eles acabam caindo no buraco negro e depois eles vão para Miller. Lá, uma hora lá são equivalente a 7 anos aqui, então eles perdem muitos anos aqui na Terra. E aí ele vai... Ele visita, gente, e ele é resgatado perto de Saturno. E quando ele acorda, a filha dele já está velha, está prestes a morrer. E eles acharam uma estação, um planeta, e conseguiram colocar os humanos pra lá. Pode fazer. Então, um assunto que eles esqueceram é só que a gente escolheu esse nome tanto pela moral do filme, que fala sobre aproveitar o tempo que a gente tem, como também o significado que eles apresentaram aqui, né? Então foi por isso que a gente escolheu esse nome. E sobre a nossa logotipo, a primeira coisa que a gente pode perceber ao olhar para ela é o nosso foguete. Ele é composto por formas mais arredondadas e pela cor cinza, onde no marketing as formas mais arredondadas elas passam a sensação de familiaridade e segurança. E junto com a cor cinza, que representa modernidade, profissionalismo e seriedade, nosso grupo escolheu esses elementos para poder passar a ideia de que a imagem de que as nossas ideias são seguras para os patrocinadores, já que trabalhamos com a solenidade, o profissionalismo, a seriedade da coisa. E o motivo do porquê esse foguete também está no meio da logo é porque todo o nosso grupo é voltado para o foguete. Não só isso, mas ele também está situado no meio de uma estrela, que está logo atrás dele, aonde faz referência ao nome interestelar, que, como dito antes, significa entre as estrelas. A cor azul, ao fundo, ela além de fazer fusão à imagem que queremos passar de profissionalismo e seriedade, queremos também transmitir a ideia de honestidade e confiança com vocês, além de mostrar a nossa elegância, que não queremos só trabalhar com tecnologia e esse tipo de coisa, mas também damos bastante atenção à aparência. Não é à toa que o nosso grupo também está com uma paleta de cores que representa a logo como o preto, o branco e o azul. Nas extremidades da logo estão situadas 4 estrelas, que elas não estão sempre alinhadas, porém é de forma proposital, porque elas representam uma constelação muito conhecida, que é o Cruzeiro do Sul. Esta constelação ela é muito bem vista principalmente no hemisfério sul, no Brasil, que faz analogia ao local de origem do nosso grupo.
além de que também é uma alusão ao nome interestelar. Porque quando o nosso foguete decolar e alcançar os céus, ele vai passar entre essa constelação e ele será interestelar. Em volta, não é tão visível assim, infelizmente, mas na borda preta aqui, os nossos nomes estão colocados ali para poder colocar a nossa assinatura. E para finalizar, e para poder passar essa ideia que o nosso grupo é muito ligado a essa ideia de modernidade, e passar essa ideia de que estamos constantemente buscando novas ideias e renovação, eu acho que deu para perceber que o nosso foguete no centro ele é muito genérico, mas tem um motivo, porque conforme fomos fazendo os nossos protótipos, os nossos foguetes, nós vamos colocar essa logo em algum lugar do foguete e ele irá mudar conforme o foguete que será lançado, para poder, como eu posso dizer, Evoluir junto com a gente. isso, exatamente, evoluir junto com a gente. Bom, agora que vocês já ouviram sobre a nossa equipe, eu vou dar uma breve introdução para vocês saberem basicamente o que são os foguetes, que mais pra frente a gente vai aprofundar mais. Então vamos lá. Esses foguetes são chamados de foguete de propulsão sólida, foguetes sólidos, ou também vocês podem ver também como foguetes de nível 5, que faz referência à OBA e à Mobifog, né? Que é basicamente a Olimpíada de Foguete. Bom, eles são o nível 5 porque são o nível mais avançado dessa competição, onde o nível 1 é do primeiro ao terceiro, o nível 2 do quarto ao quinto, o nível 3 do sexto ao nono e o nível 4, que é o que teve na escola, né? Que é os ensinos médios. E aí, quem alcançou uma marca, até ano passado era 100 metros, esse ano mudou para 200, quem alcançou a marca de 100 metros ou 200 como esse ano, vai lá para o Rio de Janeiro e vai competir nacionalmente, onde fazem os foguetes de nível 5. Então, por isso, é o foguete de nível 5. Bom, agora sobre o propelente sólido. A gente chama assim porque ele é... O combustível dele é um combustível pré-pronto, pré-misturado, né, no caso, que é uma mistura de combustível e de oxidante. Pode passar? Enfim, não podemos deixar de falar também sobre o recorde, né? Como vocês viram no outro slide, eu falei que pra gente medir o quão bem o foguete foi, digamos assim, a gente calcula ao quão longe ele foi, ou seja, uma linha horizontal. E a maior marca que a gente tem registrada é em 2023, onde o foguete alcançou 497,8 metros. Então foi muito grande e é o foguete que a gente vai fazer aqui. Então podemos chegar a esse marco. Sabe? Agora sou eu. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Obrigado. Eu vou falar unicamente do esqueleto do foguete, como é montado um foguete. Enfim, vamos começar com os principais materiais. Garrafa PET, balão ou argila, pasta plástica ou papel e fita adesiva, certo? Isso é a base para você fazer um foguete minimamente decente. Garrafa PET servirá de base para o foguete. Um detalhe muito importante é que a escolha da garrafa PET não pode ser aleatória. Você deve, pegar um modelo com o menor número de ondulações possível, porque isso vai interferir diretamente na aerodinâmica do foguete. Enfim, a gente vai pegar duas garrafas PET e uma a gente vai deixar de lado e a outra a gente vai cortar da boca da garrafa até onde termina essa ondulação, certo? Que a gente vai colocar na base. Então, o formato do foguete vai ficar semelhante a um cilindro, certo? Balão ou argila é a força-peso do foguete. O que é força-peso nesse quesito do foguete de garrafa PET? A força-peso no foguete de garrafa PET, ela é a representação da gravidade do foguete. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma competição, tem aquelas pessoas que fazem o bombeamento do ar, enfim, e quando o foguete é disparado, se ele não tiver pelo menos um mínimo de sustentabilidade, ele vai sair rodopiando e ele vai perder o controle, certo? Então, é sempre importante colocar algo para sustentar o foguete. E a gente sempre vai colocar isso no bico do foguete, certo? Pasta plástica ou papel para as aletas do foguete, certo? O que são as aletas? As aletas são um acessório muito icônico no foguete. Basicamente são essas asas aqui,
que vão fazer a parte de melhorar a aerodinâmica do foguete, fazendo o papel de trazer o centro de pressão do foguete para trás do foguete. E um detalhe muito importante que eu esqueci de comentar no começo é que toma muito cuidado para, dependendo do tipo de competição que você for levar esse foguete, algum desses materiais não são permitidos, entendeu? Mas a maioria das competições tá de boa você usar esses materiais. Eu só estou usando esses, que é a forma mais simples e fácil de vocês entenderem como fazer um foguete de alfabete. Pode passar. Bom dia, eu vou explicar basicamente a parte física, química da propulsão do foguete e como funciona. Primeiramente, o que é propulsão sólida? Antes de falar sobre isso, a gente tem que entender como funciona o lançamento de um foguete. Basicamente, o foguete ele funciona com uma reação química. No caso da propulsão sólida, ambas as substâncias vão ser sólidas, como o nome já diz, e a mistura é o propelente, que é formado por combustível, o que tem energia para fazer o foguete emitir gás e subir com a pressão. E o oxidante, que vai fornecer o oxigênio necessário para a reação química. No caso, a sacarose vai ser o combustível, açúcar de mesa. É uma substância altamente energética e quando juntado com o nitrato de potássio, que vai servir como oxidante, a queima ela fica mais rápida. O nitrato de potássio ele não é um combustível, porém, como ele é oxidante, ele adiciona oxigênio, a queima é mais rápida. Por exemplo, se tiver algum oxidante em um incêndio, o incêndio se propaga mais rápido. Pode passar, por favor. O foguete usa a reação química para ter um empuxo. A força de empuxo se baseia na terceira lei de Newton, que é toda ação tem uma reação igual e oposta. O empuxo ele tem que ser maior que o peso do foguete. A força, o empuxo é um vetor que vai para cima, o impulso, que vai ser do gás, vai para baixo, e a força do empuxo vai ter que ser maior do foguete para ele conseguir sair do chão e ir para cima. É gerado pelo gás, essa reação. E o combustível ele vai queimar, liberar o calor e o gás, isso vai fazer com que o foguete suba. O oxidante, como eu já disse, vai potencializar isso. Quanto maior a velocidade da queima, mais eficiente vai ser. A propulsão, ela ocorre quando esse gás gerado é expelido e isso gera uma força, a mesma força que eu falei, e esse impulso combinado com o empuxo que vai dar vai ser o que vai fazer o foguete subir, realmente. Esses são os princípios químicos e os físicos. Os princípios de fundamento é a terceira lei de Newton. Como eu já disse, toda ação tem uma reação igual e oposta. E, basicamente, os gases de escape, que vai ser da reação química, vão para fora do foguete e o foguete é empurrado para cima, com a força que é feita. Para você calcular a equação da propulsão é o seguinte, a lei de Tsiolkovsky diz que a mudança de velocidade é igual à velocidade de escape vezes a massa inicial do foguete com o combustível dividido pela massa final do foguete, que é o foguete já sem o combustível depois de lançar. Tem também a equação do empuxo. O empuxo é igual à densidade do combustível vezes o volume e vezes a aceleração da gravidade. A composição do motor, primeiramente que o motor tem 4 fases. O que acontece? O motor é feito com KNSU, é uma sigla em inglês para nitrato de potássio e sucarose, que é o açúcar e o nitrato. Essa mistura ela pode ser colocada ou dentro de um balão ou comprimida dentro de um cano de PVC, entre 2 canos. E ela não ativa sem uma faísca.
Ou seja, até o momento de lançamento do foguete, ele fica... Isso também tem a ver com segurança. A propulsão sólida ela é mais segura do que a propulsão líquida, primeiramente porque a propulsão líquida ela pode vazar qualquer tipo de substância, é um pouquinho perigoso. No caso do KNS-1, não tem risco do foguete subir ou explodir, qualquer coisa do tipo, antes da hora. A iniciação ocorre na ignição, que é basicamente você fazer uma faísca. Pode ser ou por um pavio, como um pavio de vela, ou um fio, um barbante, alguma coisa do tipo, ou elétrico, que é um sistema elétrico que vai criar uma faísca para justamente a queima acontecer. A combustão é a energia térmica. Quanto mais energia térmica na queima, mais pressão e mais potência. A expulsão são os gases expelidos, como já diz no nome. E o impulso é a criação de empuxo gerado pela expulsão dos gases. É basicamente isso. Então, gente, bom dia. Vou falar sobre as regras da Mobflog. E, como a Amy falou, o público-alvo desse nível da Mobflog é o ensino médio e superior. Antes, eu só separei em tópicos para ficar mais fácil de vocês entenderem. O local de lançamento desse foguete é em campos de futebol ou em áreas planas. O foguete que é permitido são os foguetes produzidos com materiais não metálicos. O motor e o propelente, a Mobflog diz que o motor sólido ele tem que ser oficial, sem alteração nenhuma. A proporção do combustível, como o Gianni falou, é 35% de açúcar somado com 65% de nitrato de potássio. A base do lançamento ela tem que ter a vara inclinada de 1,2 a 1,5 metros, fixa e lisa. A ignição, ele tem que ter um fio grosso de maior ou igual a 25 metros, somado com um ignitor elétrico. Sobre a segurança para esse tipo de foguete. A OBA ela disponibiliza diversos vídeos no site, e tem um link lá para você assistir. E eles também dizem que tem que ser soltado não, lançado em um perímetro seguro, como está aqui no local de lançamento. E a medição do foguete ele tem que ser medido em metros, sempre arredondando para cima. Bom, aqui foram as referências bibliográficas para